Nesse vídeo falo sobre 4 tipos de mapeamento visual mental que podem ajudar você a turbinar a sua pesquisa. Fique atento porque mapeamento visual é uma coisa e mapa mental é outra bem diferente. Mas ambos podem ajudar em nossas pesquisas. O importante é entender que cada um tem uma função e uso adequado. Quando são usados corretamente, podem ajudar muito os nossos estudos. Enquanto roda a vinheta do canal, deixa o seu like para não perder nadinha dessa super dica. O mapeamento mental organiza as ideias do caos do cérebro humano e podemos usar essa estrutura a nosso favor. Sabe como? Por meio dos mapas mentais. Meu nome é Giovana Goretti, sou professora e pesquisadora e trabalho com mapeamento mental já faz alguns anos. E confesso que essa técnica facilitou muito as minhas pesquisas. Agora, com essa caminhada longa que tenho neste tipo de mapeamento, quero ajudar você na sua pesquisa por meio dessa técnica incrível chamada de mapas mentais. Além da dissertação e tese, sabe onde também usei os mapas mentais? Nas orientações. Isso mesmo! E olha, rendeu muita discussão bacana. Para entender os tipos de mapeamentos, preciso antes falar de diagramas e figuras, porque um pouco da discussão dos mapas mentais surgiu exatamente da confusão entre esses dois conceitos. Quando usamos uma figura ou ilustração, precisamos de um texto para explicar essa figura, porque ela sozinha não é compreensível. E é diferente no caso do diagrama, em que o uso do recurso textual é facultativo, porque sua função é estabelecer conexões entre elementos. E essa é a grande diferença. Um tipo precisa obrigatoriamente do texto e no outro o texto é opcional. Por exemplo, essa figura do mapa do estado do Rio Grande do Sul, sozinha que está aparecendo aí na tela, não diz nada. Então, preciso de um texto para explicar por que a estou usando no meu estudo. Agora, nessa outra imagem aqui, que é um diagrama, veja que tenho algumas relações estabelecidas entre os elementos e que um texto explicando sobre esse diagrama é desnecessário. Posso usar um texto para complementar o diagrama, mas não é preciso de grandes explicações, como no caso da figura do mapa do Rio Grande do Sul. Tendo isso claro, trouxe para você 2 tipos de mapeamento visual e 2 tipos de mapeamento mental, que tem me ajudado muito nos meus estudos e quero compartilhar com você esse conhecimento adquirido ao longo do tempo. Começo falando de um mapeamento visual que é bem conhecido. A linha do tempo, que descreve um determinado período em que destacamos algum fato histórico. Chamo de fato histórico, nesse caso, o período que queremos destacar. A linha do tempo pode ser tanto textual quanto gráfica e também pode ter o formato vertical ou horizontal. Nesse primeiro exemplo, trouxe uma linha do tempo textual vertical. E veja que tenho que descrever essa linha com textos para que faça sentido usá-la. Essa linha do tempo está na minha tese de doutorado, se vocês quiserem ver como fiz. Outra linha do tempo que trouxe foi a gráfica horizontal, como nesse exemplo que está aparecendo aí na tela, que usei em minha dissertação de mestrado. Veja que nessa segunda linha do tempo quase não tenho texto, mas muita imagem. Também vou deixar o link da minha dissertação de mestrado para que vocês vejam como usei essa linha do tempo gráfica. Outro tipo de mapeamento visual é o fluxograma, cuja função é descrever uma sequência de passos ou fluxos e pode ter um formato também horizontal ou vertical. Aqui é importante ter em mente que se não for para descrever o sequencial de algo, não se usa o fluxograma, porque não tem sentido usar se não for para essa função. No exemplo que está aparecendo aí na tela do vídeo, usei um fluxograma para explicar os passos de um determinado processo que usei na minha tese de doutorado. Tanto a linha do tempo quanto o fluxograma são mapeamentos visuais que servem para destacar ou evidenciar algo visualmente na pesquisa. Ambos, linha do tempo e fluxograma, são mapeamentos visuais, mas preste atenção,
Nenhum deles é um mapeamento mental. Quando falamos em mapeamento mental, surgem dois tipos que são frequentemente confundidos entre si: mapas conceituais e mapas mentais. Os dois não são sinônimos, mas ambos são tipos de mapeamento mental. E não são iguais porque cada um tem uma dinâmica totalmente diferente do outro. Mas a função de mapear o caos do cérebro é compartilhada tanto no mapa conceitual quanto no mapa mental. Os mapas conceituais propõem uma relação entre seus substantivos, chamados de conceitos, gerando vínculos por meio de preposições e verbos. Não necessariamente a ideia de conceitos é a mesma que usamos na pesquisa científica. E isso é preciso ficar bem claro, porque muitas pessoas usam os mapas conceituais julgando que estão desenvolvendo conceitos científicos. O mapa conceitual pode até desenvolver um conceito científico, mas o termo conceitos que essa técnica utiliza está ligado a substantivos e não aos conceitos no sentido literal da ciência. E falo isso porque já ouvi muitos colegas falando sobre isso. Outro mapeamento mental que deixei para o final é o que mais uso em meus estudos, que são os mapas mentais. A dinâmica deste tipo de mapeamento parte de uma ideia central que gera associações livres, podendo ainda ter um ou mais núcleos de ideias. Esse é o mapeamento que eu mais gosto de usar. O sequencial de mapas que está aparecendo aí no vídeo são todos os mapeamentos que fiz para minha dissertação ou tese por meio do recurso dos mapas mentais. Não se trata de rotular que um mapeamento é certo e o outro é errado. Fazer isso é afirmar que não se sabe o que é mapeamento visual e mental, e tampouco entender o poder de comunicação de cada um deles. Para aproveitar esse poder ao máximo, é preciso usá-los de forma adequada e conforme a sua dinâmica específica. E, claro, usá-lo no momento certo. Isso é que vai dar um up extraordinário no seu estudo. O que é válido aqui é que as ideias originadas dos mapas mentais e dos mapas visuais podem sim ser mapeadas. Isso é que se trata quando falamos em organizar o caos do cérebro sem forçar um pensamento linear. E isso de pensamento linear pode ser conteúdo para outro vídeo. Já ativa o sininho aí para não perder nada aqui do canal. Mas afinal, por que fazemos mapeamentos desse tipo? Simples. Para evidenciar, destacar, deixar algo visível. Quando fazemos isso, tudo faz sentido no estudo que estamos realizando e o texto também fica mais fluido. Recentemente fiz um vídeo aqui no canal falando de como fiz a minha tese de doutorado com bolinhas. Ou seja, como fiz a minha tese de doutorado por meio dos mapas mentais. Usei a expressão bolinhas porque foi um jeito lúdico de falar sobre os mapas mentais, porque podemos usar qualquer formato para fazer esse tipo de mapeamento. Bolinhas, quadradinhos, retângulos, enfim. Deixo aqui na descrição o link para esse vídeo da minha tese feita com bolinhas. E também, nem todos os mapas mentais que fiz estão inseridos na publicação da minha tese ou da minha dissertação. O importante nesse caso é ter consciência de que o mapeamento que mostrei no vídeo que comentei foi anterior a qualquer frase que tenha escrito na tese. E foi isso que me ajudou a articular as ideias e organizar o que eu queria escrever na minha pesquisa. Para quem quer ficar fera em mapas mentais, vou deixar nas descrições do vídeo também um curso que fiz explicando a dinâmica desta poderosa ferramenta que podemos usar em nossas pesquisas. Destaco ainda que não se trata de ter que usar apenas um tipo de mapeamento visual ou mental, mas tantos quanto forem necessários para que o seu raciocínio na pesquisa seja compreendido. Em alguns estudos, usaremos mais mapeamentos. Em outros, usaremos menos. E outros ainda, nem iremos usar os mapeamentos feitos, pelo menos no estudo publicado. Agora, não é porque não se compreende o que é um mapeamento visual ou mapeamento mental que os trataremos como meros diagramas ou fluxogramas. Fazer isso, gente, é não conhecer o potencial dos mapas mentais
e desdenhar um recurso que pode melhorar e muito a sua pesquisa. É preciso articular estrategicamente se é importante você usá-los na pesquisa ou não. Digo na pesquisa publicada, porque se você fizer um mapa mental antes de escrever qualquer linha no seu estudo, você terá um entendimento muito melhor de como e onde você quer chegar. Digo na pesquisa publicada, porque se você fizer um mapa mental antes de escrever qualquer linha no seu estudo, você terá um entendimento muito melhor de como e onde você quer chegar. Só que para isso, o mapa mental tem que ser usado na forma correta, entendendo a sua dinâmica, compreendendo o seu poder de comunicação. Tanto na minha dissertação quanto na minha tese, usei vários mapas mentais. Alguns estão publicados nesses estudos e outros não estão publicados. E outros ainda serviram somente para estruturar as pesquisas. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais atualizações do canal Giovana Goretti Almeida, voltada para as pesquisas científicas, onde falo sobre a minha trajetória na carreira acadêmica, dicas, macetes, compartilho o meu conhecimento e também divulgo os cursos que fiz e disponibilizo lá na plataforma da Udemy. Tem algum assunto ou dúvida que gostaria que eu abordasse aqui no canal? Então deixe a sua sugestão lá nos comentários que lhe ajudarei com suas dúvidas. A ideia aqui é isso mesmo, ajudar uns aos outros nesse universo complexo e apaixonante chamado pesquisa científica. Desejo muita inspiração na sua pesquisa e nos vemos num próximo vídeo, quem sabe respondendo a sua pergunta. Até lá!